Obrigado por vir, né, para poder me ouvir. É muito bom entendermos aqui em busca de algo para auxiliar na nossa caminhada. Eu resolvi trazer um tema que eu acho interessante, que é como está a minha bagagem. Todos nós temos uma bagagem, né, nessa vida. E essa bagagem ela é composta por uma série de características, uma série de qualidades ou defeitos, né, que vem com a gente. Quando estamos no plano espiritual, desencarnados, né, prestes a fazer uma nova viagem aqui para cá, no nosso caso Terra, né, a gente se prepara para isso de acordo com as nossas necessidades de melhoria. Como sabemos, o espírito ele passa por processo de aprimoramento através das encarnações sucessivas. E nessas encarnações sucessivas, né, nós temos no nosso momento, aqui e agora, uma série de determinantes que foram construídas ao longo da nossa existência. De tal sorte que a gente precisa fazer correções. Segundo a espiritualidade, né, a única contabilidade que precisa fechar é a contabilidade divina. Portanto, se a gente tem débitos, né, ou se contrai débitos, a gente precisa quitar com um determinado tipo de crédito que a gente oferece através do nosso trabalho. Como nós passamos, né, das encarnações passadas, nós temos todo um histórico ou toda uma quantidade de conteúdo que nos acompanha por várias encarnações sucessivas. Por isso, o conceito de como está a minha bagagem hoje. E eu aproveitei uma brincadeira, de certa forma, do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, onde ele diz o seguinte: já afirmava, para se viajar feliz, deve-se viajar leve. Né? Não tem nada mais difícil do que carregar uma mala, não é isso? É muito difícil. Então essa mala, ela tem que estar leve. E segundo a sugestão dele, é que esta possibilidade está nas nossas mãos. Ou seja, podemos escolher a bagagem que vamos levar em todas as viagens que fazemos. Podemos ou não? Não é? Ora, se porventura a bagagem que eu coloco na minha mala, não é, não for adequada para onde eu vou, de quase nada vai adiantar levar a mala. Não é? Então eu preciso conhecer um pouco do meu passado e conhecer um pouco daquilo que foi proposto no plano espiritual através de uma programação. Não é uma determinação, porque se fosse determinação, a gente vinha e passava necessariamente aquilo que foi determinado. Mas como a gente tem o livre-arbítrio, ele colocou o seguinte: que está nas nossas mãos fazer a escolha do que vamos carregar na nossa mala. Certo? Tempo da viagem. A alma é eterna. Então, a viagem continua
de forma ilimitada. Não adianta a gente falar assim, não estou a fim de morrer, está certo que eu acabo com tudo isso, não. Não tem. Se a gente não conseguir resgatar os nossos débitos, né, não tem viagem para o mundo espiritual que seja algo que não nos preocupe futuramente. Portanto, é necessário que a gente perceba ou entenda a nossa viagem de agora. E nessa viagem de agora, nós estamos rodeados por tudo aquilo que precisamos. Né? A gente às vezes tem companheiros desagradáveis, né? Às vezes a gente tem companheiros que são super agradáveis, né? E quem determina essa condição é a nossa bagagem anterior. É como dizia Jesus Cristo: a cada um será dado segundo o seu mérito. Se a gente não tem mérito, possivelmente a gente vai ter uma caminhada mais difícil. Como é que essas pessoas foram escolhidas para vir com a gente? Como é que esse ambiente que a gente está agora foi determinado? Em função das nossas conquistas. Ou seja, conquistamos com as nossas vivências anteriores afetos e desafetos. Concorda? Ora, se eu ajudei, e se eu amei, e se eu produzi amor durante as minhas encarnações passadas, isso está na conta que Jesus colocou para a gente, de dar a cada um aquilo que for do seu merecimento. Se a gente tem débitos, ou que tem alguma coisa que fez com que alguém nos odiasse, essa possibilidade de conviver com essa pessoa está presente nas nossas atual encarnação. Então, todo o contexto que nós temos aqui hoje, ele é exclusivamente para nos auxiliar a fazer com que essa minha bagagem seja modificada. Ok? Nós viemos rodeados de companheiros, um ajudando os outros a cumprir o seu destino. Os encontros que temos durante a vida nunca são coincidências. São todos de uma programação espiritual durante ou enquanto preparávamos para fazer o nosso processo de regresso nessa viagem de agora. Esse termo vicissitude é muito utilizado no espiritismo. Né? O que significa vicissitude? Significa dificuldades, significa adversidades, significa revés. Né? E a nossa vida nos mostra o quanto de revés que a gente tem. Não é isso? E como é que a gente constrói essas vicissitudes durante o nosso processo de encarnado ou desencarnado? Né? Isso é tudo uma construção nossa. Por quê? Porque está nas nossas mãos, através do livre-arbítrio, fazer as ações que achamos que são importantes ou as ações que achamos que nos satisfaça do ponto de vista até do egoísmo, ou do orgulho, da vaidade, né? Ou das virtudes que a gente, porventura, já tem. São 4 tipos de vicissitudes. A primeira delas, erros cometidos em vidas passadas. Olha, essas, gente, já estão concretizadas. Não é? Então a gente precisa estar aqui hoje, e com certeza a gente vem com a mala cheia, e a gente precisa começar a descarregar essa mala, ou corrigir essa bagagem que a gente tem conosco. Ela é definitiva.
trabalho. Erros cometidos na atual existência. Como a gente veio aqui para corrigir problemas, para corrigir sentimentos, para corrigir defeitos, para corrigir temperamento e assim por diante, né? Há risco da gente cometer vicissitude nessa encarnação? E muitos. Então, por isso que existe o vigiai e orai. Porque muitas vezes a gente, descuidadamente, acaba não vigiando o nosso pensamento, não vigiando as nossas ações, não vigiando as nossas interferências uns com os outros, e, de repente, o que acontece? A gente vai criar conflitos, né, e confrontos. E aí, na maioria das vezes, a gente briga. Né? E quando a gente briga, a gente está, de certa forma, alimentando esses nossos vícios que precisávamos corrigir. Maus hábitos, né? A gente tem mau hábito? A gente tem muitos, né? A gente tem o mau hábito de não ouvir o outro direito às vezes, de não prestar atenção, de não ser solidário, de não ser fraterno. A gente tem o mau hábito de não deixar, né, barato, como a gente diz, não é isso? Não, comigo não, eu não vou deixar barato, não. Né? Comigo bateu, levou. É muito por aí, não é? Estamos ainda, aí só por isso, gente, olha, mas então é muito problema, sim, são muitos problemas. Né? E nós precisamos conscientizar, né, desses problemas para a gente mudar a forma de fazer as coisas. Né? É tão importante ser orgulhoso? Ser vaidoso demais? Ser egoísta? Né? Então, cada um de nós já temos uma determinada consciência a respeito daquilo que não é bom para ninguém, nem para mim e nem para os outros. Certo? Escolha de provas para a evolução do espírito. Normalmente, quando a gente reencarna, a gente traz conosco as provas. Por quê? Porque nós vivemos na Terra. Terra é planeta de expiação e prova. Então nós viemos realmente para ter provas aqui. E como é que a gente cumpre as provas? Trabalhando. O trabalho, gente, é a grande ferramenta para a gente se corrigir. Porque é através do trabalho, seja ele de qualquer natureza, é que nós começamos a transformar as coisas que estão à nossa volta, a nos transformar, a transformar o ambiente em que estamos e a transformar a forma que a gente faz. Por isso a gente precisa de escola, por isso a gente precisa de evangelho, por isso a gente precisa de preparo para o trabalho, porque a cada dia o mundo se torna cada vez mais diferente e mais novo. Então nós vamos trabalhar para nos operarmos dentro desse contexto, para que a gente possa, através do trabalho, fazer essa transformação que a Terra precisa passar para virar um planeta de regeneração. E, curiosamente, o planeta de regeneração não tem provas de expiação. Então, é super importante, nesse momento, a gente pensar no tipo de bagagem que eu estou levando.
porque do contrário, eu posso levar de volta comigo uma bagagem que não me permita encarnar aqui na Terra quando ela se transformar em planeta de regeneração. Tá certo? Então é super importante essas provas que a gente trouxe nesse momento para podermos cumprir essas provas, para podermos fazer a nossa correção. Para que servem as vicissitudes da vida? Eu vou ler porque é mais cômodo. Como disse o grandioso poeta e filósofo alemão, o Friedrich Nietzsche, o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Né? Por isso, gente, que às vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Eu já passei por tanta coisa, eu já sofri tanto, eu já tive tantos problemas, né? Mas quando a gente olha tudo isso que acontece com a gente percebe que isso foi uma oportunidade de melhoria. E é nessa hora que a gente começa a descarregar a nossa alma. E Chico também, né, teve uma posição, Chico, todo mundo conhece, sabe muito bem, muito melhor que eu, né, o quanto esse irmão nosso foi importante para a nossa evolução espiritual. Ele disse o seguinte: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Isso, gente, é uma coisa muito relevante. Porque se a gente não for empurrado, a gente não muda. Vocês acham que a gente mudaria se a gente não fosse empurrado? Não muda. Porque nós somos renitentes, nós somos resistentes às mudanças. Mudança incomoda. Mudança faz com que a gente tenha que se preparar e muitas vezes nós somos preguiçosos. Então empurra-se para quê? Para que a gente possa evoluir. Né? Dizem que puxar é melhor do que empurrar. Mas nós ainda estamos na Terra e muitas vezes nós somos empurrados. Como lidar com as vicissitudes da vida? E aí vem um outro conceito que eu considero extremamente importante, que é o da resignação. Você fala, mas se a gente for ficar resignado, a gente vai ficar na mão das pessoas, vamos ficar na mão dos oportunistas, né? Não. Nós precisamos ser resignados nos nossos desafios. Nós fomos desafiados, então a gente precisa resignar-se para cumprir aquele desafio. Não é entregar, como o pessoal vulgarmente chama, entregar o ouro para o bandido. Não é isso, não. É fazer com que a nossa posição daqui para frente seja construtiva, seja transformadora, porque foi para isso que a gente veio aqui na Terra. Tá certo? Aceitar pacientemente as dores, os sofrimentos da vida, com fé em Deus e disposição para aprender diante dos fatos. Afinal, a espiritualidade superior nos confia uma missão, extremamente importante para a gente, não é para eles, é para a gente. Eles fazem isso com a gente por fraternidade, porque são extremamente fraternos. Imagina o Chico Xavier, né, com 93 anos que ele morreu, né? Enquanto ele resistiu, ele estava presente no centro, levando
consolo, acolhendo e aconselhando. Não foi assim? Então, é preciso ter confiança. Ainda que árdua, é preciso superá-la. Uma forma de reconhecer isso é através do autoconhecimento e, a partir dele, empreendermos a nossa reforma íntima. Por que ele está falando desse autoconhecimento? Nós precisamos saber o que é que a gente tem dentro da gente. Quando Santo Agostinho, é uma das citações que eu acho extremamente interessante e importante, ele dizia o seguinte: para se conhecer melhor, ele todos os dias, antes de dormir, ele fazia uma reflexão sobre tudo o que havia passado e tudo que ele havia feito naquele dia. E buscava coerência nessas suas atitudes, ou nesses seus atos, ou nas suas realizações naquele dia, verificando não com ele, mas fazendo empatia com aqueles com os quais ele tinha convivido. E diz o seguinte: se porventura eu percebesse que algo daquilo que eu fiz não fora bom para o meu irmão, portanto, não é bom nem para mim e nem para ninguém. Então, se conhecer é saber o quanto eu estou caminhando e criando harmonia durante a minha jornada, durante o meu trajeto. Que tipo de pessoa tem sido eu durante esse período para fazer com que as pessoas com as quais eu conviva sejam mais virtuosas? Isso é super importante. Então, dentro desse conceito de vicissitude da vida, para a gente saber o que é que a gente precisa fazer, nós precisamos mergulhar dentro da gente mesmo e buscar todas as minhas inconformidades, não só com aquilo que eu acho correto, mas com o que as pessoas estão pensando, sentindo ou transparecendo. O que temos na nossa mala? O que a gente acha que a gente tem dentro da nossa mala? Hein? Todos nós temos essa mala que a gente também fica viajando com ela. Não é? O que eu preciso descartar? Olha, voltando ao conceito de novo, nós não queremos ser felizes, mais felizes do que somos hoje? Né? A gente gostaria de ser muito mais feliz, mas não dá para ser feliz na Terra ainda, porque a Terra é um planeta de expiação e prova. Quando a Terra transformar-se num planeta de regeneração, com certeza eu vou poder encarnar aqui. Se eu não fizer a limpeza da minha bagagem nessa encarnação de agora, possivelmente eu não consiga viajar para a Terra de novo. Eu vou ter que viajar para um planeta menos adiantado, talvez com mais dificuldade do que o que a gente tem agora. Gente, isso não é ameaça, não. Isso é real. Mas para qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar a figura divina para nos acolher. Então, pensando nisso, o que eu preciso descartar? Por que eu preciso descartar? Eu preciso descartar porque eu quero ser mais feliz. Eu preciso descartar porque eu quero ser mais virtuoso. Eu quero ser mais fraterno. Eu quero ser mais harmônico. Quem é que não gosta aqui de ter um lar alegre, feliz, cheio de alegrias, cheio de contentamento, cheio de ternura? Não é isso? Todos nós queremos. E isso é extremamente importante para a nossa convivência aqui hoje. E, de mais a mais, estaremos construindo no futuro aquilo que Jesus nos disse: a cada um será dado segundo o seu merecimento. Como escolher o que descartar?
é através do autoconhecimento. A gente precisa olhar nos erros que a gente cometeu, né? No quanto às vezes alguém sofreu por causa de uma ação minha. Eu preciso olhar para as pessoas que caminham comigo, se elas estão felizes, se elas estão sorrindo, se elas estão transformando, se elas estão melhorando. Claro que isso não é uma função minha, absolutamente, é uma responsabilidade do outro. Mas eu posso ser acolhedor ao ponto de auxiliar essa pessoa a entender as razões pelas quais vale a pena ela se transformar ou modificar. Onde a gente vai descartar isso? Onde? Aonde a gente descarta normalmente? Hein? Não escutei. No lixo. No lixo? No lixo seria bom. Mas a gente descarrega isso das pessoas. Né? E olha, né, associando, me desculpa, né, a comparação, né, mas nós estamos olhando outras vezes, né, dessa forma. Isso é terrível, gente. Para Jesus Cristo, que caminhou aqui trazendo amor para nós, mas não é a gente fazendo isso. Ele diz: gente, o caminho está pronto. Não foi assim? O caminho está pronto. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é que ele ensinou para a gente? O que é que ele praticou o tempo todo? Amor. Amor. Né? E, no entanto, o que é que a gente faz quando vai descarregar os nossos, a nossa rebeldia, a nossa mágoa, o nosso ressentimento, o nosso ódio? Em quem que a gente descarrega? Em quem mais nos ajuda? Em quem mais nos ajuda? Mas, na verdade, isso foi explicado lá atrás. Porque caminha comigo alguém que eu conquistei por amor e alguém que amarrou-se a mim por desamor. Então, gente, essa convivência sofrida muitas vezes, ela é necessária. Triste isso, né? Mas é assim mesmo. Eu não sou, né, grande conhecedor, não sou nem eu sou um pequeno conhecedor do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é muito amplo, ele é muito direto, mas ele contém uma conceituação, né, fraterna, que extrapola muito o nosso entendimento de agora. Extrapola muito. Portanto, assim, né, é uma recomendação, né, que eu faço aqui com base nos conceitos que eu vejo no Evangelho. Quando começar o descarte? Quando? A gente fala assim: ah, não, na próxima encarnação eu vou fazer isso, agora não dá tempo. Não é? A gente vai tudo depois. E a mala fica cheia. E a mala fica pesada. E você arrastando aquela mala, né, custando a dar conta, né, mas você não tem a postura corajosa e amorosa de abrir mão daquilo que está me fazendo escravo de uma carga que eu não preciso carregar. Vocês concordam comigo? Que tem muita carga que a gente carrega que já podia ter sido descartada, né? Então, o descarte começa agora. Nós somos trabalhadores da última hora.
como fazer isso depois. Aliás, até tem, mas com certeza, com muito mais sofrimento, talvez. Então é agora. Trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, na contabilidade divina, recebem diferente. Como é que está a parábola dos trabalhadores da última hora? Como é que eles foram pagos? Todo mundo recebeu igual, não é? Não foi? Todo mundo conhece a parábola? Leia para ver depois. Não dá tempo de eu contar para vocês agora. Mas teve gente que reclamou. Quando todos receberam igual, eu disse: olha, mas eu comecei a trabalhar de manhãzinha, era 7 horas da manhã, o cara chegou às 4 da tarde e ainda recebendo igual a mim. Aí, o Senhor, que era o dono da vinha, disse o seguinte: servo mau, eu sou o dono dessa vinha, eu remunero todos de acordo com a disposição que tiveram de vir ao trabalho. Então, ir ao trabalho é fundamental. Gente, não vamos deixar de passar por esse momento tão importante da vida nossa aqui encarnados agora. Porque nós somos esses trabalhadores e nós estamos aqui resgatando de última hora, igualzinho àqueles que começaram há mais tempo. Uma reflexão. Trocar de roupa. De certa forma, quando a gente reencarna, a gente está trocando de roupa. Numa encarnação somos mulheres, numa encarnação somos homens, numa encarnação somos trabalhadores braçais, na outra às vezes somos professores, e assim nós vamos, né, adquirindo conhecimento através do nosso trabalho. Então, nessa troca de roupa, né, nós temos a oportunidade de fazer reajuste. Fazendo uma comparação grosseira com a nossa vida hoje, antes da gente trocar de roupa, qual foi a ação imediatamente anterior? Hein? Tomar banho? Alguém falou? Alguém falou tomar banho? Olha, gente, nós estamos aqui tomando um banho. Já imaginou se a gente quer trocar de roupa, mas não toma banho? É fundamental. É fundamental. Aparência, né? A gente já tem. Aparência de humano, aparência de bom, aparência disso, daquilo, já temos. Mas nós ainda estamos impregnados de muitas impurezas. E se a gente não quiser tomar banho, como é que vai ficar a nossa roupa limpa? Né? Ela vai se contaminar também. Eu vi um depoimento do Gui que eu achei super interessante e ele me levou a uma certa reflexão. O médico com câncer do pâncreas, um médico jovem, ele tem uns 45 anos, ele fez um depoimento, e ele, no depoimento dele, ele faz algumas alusões à vida. Diz: veja quando você deita para dormir. Não é bom dormir? Se a gente deita na cama, né, e a gente tem um sono tranquilo, né, e a gente fica doido para ir dormir. Imagina quem não tem sono. O martírio. Né? Imagina o quanto é bom tomar um banho. Né? E ele está falando o seguinte: olha, tomar banho é muito bom, mas se você tiver com a bolsa de colostomia, não tem jeito. O banho vira uma necessidade.
a bolsa tem que ficar tudo plastificado e você não lava direito porque você virou um lixo, você está embalado. E ele diz o seguinte: olha, começamos a nos olhar e aproveitar o quanto a vida é generosa com a gente enquanto a gente está saudável. Então, enquanto está saudável, é hora da gente trabalhar. E aí, ele diz o seguinte, ele estabelece um paradoxo. Né? Quando ele estava com câncer, e ele volta a fazer uns exames, e aí ele descobre muitas metástases. Ele sabe muito bem o que significa metástase. Né? E ele está com o organismo comprometido. E por mal dos pesares descobre um tumor novo. Então, do ponto de vista ciência, o que significa isso? Praticamente está acabando. E ele disse o seguinte: diante da grandeza divina, a ciência é muito grande. No ano que vem, eu estarei aqui, nesse mesmo horário, falando com vocês. Porque a minha fé assegura que eu estou nas mãos de Deus. E Deus não quer que eu vá nesse momento, porque eu ainda quero trabalhar. Eu quero fazer muitas coisas. Então nós precisamos ter essa disposição constante de fazer sempre diferença no sentido de mudar o mundo para fazer com que essa terra seja, num futuro próximo, um planeta de regeneração, onde a gente vai poder ser muito mais feliz. A gente não acaba por aqui, não acaba agora. Isso continua, e continua por muito tempo. Eu vou dar mais rápido porque você não dá tempo. Como é que a gente colhe bons frutos? Plantando sementes. O quê? Boa semente, não é? Para colher bom fruto precisa ser boa semente. E aonde a gente planta, precisa estar com a terra. Precisa estar adubada, precisa estar areada, precisa estar irrigada. Então precisa de uma série de coisas. Né? E está nas mãos de quem? Nossa. Nós vamos colher amanhã o que plantamos hoje. Porque hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos há algum tempo atrás. Então a nossa bagagem precisa limpar. Né? Boa vontade. Então, não vou delongar muito, porque eu queria fazer um comentário aí para frente. Precisamos ter boa vontade. Sempre. Está sofrendo, mas eu tenho boa vontade. Deus vai ajudar. Nós nascemos para sermos vencedores, jamais derrotados. Aqui, eu gostaria de contar para vocês uma historinha dos índios Cherokee. Essa tribo de índio, ela tem como padrão, quando o filho fica jovem, o pai pega o filho, possivelmente vocês já ouviram essa história. O pai pega o filho, leva o filho para uma floresta, mata virgem, e venda os olhos do filho e diz para ele o seguinte: você vai passar a noite inteira de olhos vendados. Você não pode tirar a venda dos seus olhos enquanto você não perceber que o dia amanheceu. E você senta aqui nesse tronco e amanhã, quando o sol raiar, eu venho te buscar. Essa
história se repete para eles já há muito tempo. E nenhum daqueles que passam por essa experiência faz comentário com os outros jovens mais novos. Para você se transformar num grande homem, você precisa suportar o frio da noite, o vento, o risco das feras. Você precisa suportar todos os reveses que essa experiência vai te oferecer. E o moleque fica sentado naquele trono, ouvindo o barulho das feras, ouvindo o vento bater, ouvindo e vendo a noite se esfriando e ele congelando de frio, mas ele suporta todos esses desconfortos, essa desconfiança, esse medo, e ele vence. Quando chega no outro dia, que ele percebe que o sol nasceu, ele retira a venda dos olhos. Aí ele percebe que no tronco do lado dele, o pai dele está sentado ali. Ficou a noite inteira com ele. Então, gente, nós passamos por tribulações terríveis, passamos por dificuldades, memoráveis. Temos muitos sofrimentos e muitas dores, mas nós não estamos sozinhos. Deus está sentado do nosso lado. E fiquem com Deus.